Nós vamos ler a partir do versículo 12. Deixa sua Bíblia aberta, eu queria começar conversando com você. Enquanto está ajustando aqui... Não, Douglas, pode me ajudar aqui, Douglas, por favor. Eu lembro do Faustão, né? A gente sempre lembra, ouve isso. Quem sabe faz ao vivo, e hoje é tudo ao vivo. Mas a ideia é que você abra a Bíblia em Romanos, capítulo 5. A gente vai ler a partir do 12. Irmãos, é preocupante a maneira como as pessoas estão lidando com um inimigo tão sério. As pessoas estão sendo alertadas, as mídias falam sobre isso, e a despeito de todos esses alertas que são preocupantes, que são constantes, muitos pensam que essa realidade não se aplica a eles. Tem gente que está morrendo e que pensa assim, isso não vai acontecer comigo. Tem outras pessoas que olham para a realidade e pensam, é perigoso, mas para determinado grupo, talvez para o meu vizinho, talvez para quem é fulano, mas eu sou jovem, eu sou saudável, essas coisas, eu não preciso me preocupar com isso. Ou até quem pensa assim, eu não preciso de toda essa histeria. Mas é um fato, a velocidade de transmissão desse inimigo invisível é inigualável. Ninguém viu isso nunca no mundo todo. E quando nos demos conta, o perigo ele já está muito próximo. E a letalidade dele é assustadora. Infelizmente, a maior parte das informações que consumimos não se concentra nas atitudes práticas que nós podemos ter diante desse inimigo. Pelo contrário, a maioria das críticas que ouvimos é o que as instituições, como governo, igreja, deveriam ter feito. Pontua o erro de outras pessoas, o que provoca muito mais medo ou até revolta. A nossa humanidade, nesses últimos dias, está sendo posta à prova. Está sendo mais difícil manifestar empatia por outros seres humanos. E a nossa maneira de ser está entrando em colapso. O medo do contágio e da morte nos faz olhar para o outro com repulsa. E alguns são menos seres humanos do que a gente. Tem pessoas até dispostas a acabar com a vida de outras pessoas porque se esqueceram quem é o verdadeiro inimigo. E o vírus, essa doença maldita, imprevisível, extremamente contagiosa e letal, está ganhando espaço. Eu não preciso mais entrar em detalhes, né, irmãos? Os irmãos sabem o que eu estou falando, não sabem? Do que eu falo, irmãos? Irmãos, eu falo do pecado. Eu estou falando desse velho vírus do pecado. Eu não estou dizendo para a gente ignorar a realidade do novo coronavírus, mas eu estou dizendo para a gente aplicar tudo que a gente está vivendo ao verdadeiro inimigo que a Bíblia nos apresenta como pecado e como a razão de tudo que nós enfrentamos agora. Se a sua Bíblia está aberta em Romanos, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Mais uma vez? Fechem os olhos, irmãos, vamos nos concentrar. Não sei se você está no celular, não sei se você está no computador. Acho que você concentre-se apenas neste momento aqui. E coloque a sua vida em oração diante do Pai. Nesses últimos dias, as pessoas, Pai, estão pensando mais na morte, estão pensando mais em Ti, inclusive. Mas a nossa vida estava numa constante diante de Ti. O Senhor estava nos preparando para momentos como esse, Senhor. Hoje é tempo de nós olharmos para a nossa vida e abandonarmos, Pai, todo qualquer pecado que ainda há. Este velho inimigo das nossas almas, Pai. Se há pessoas que, quando dessa celebração, e ainda tem, Pai, a sua vida escravizada pelo pecado, que Jesus possa libertá-los, Pai. E que nós vivamos verdadeiramente o tempo da graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor. Fala conosco, Senhor. Apesar de mim, apesar de pecados, Pai, que o Senhor venha purificar, possa transformar nossas igrejas, apesar da minha imperfeição, da minha pequenez, Pai, que o Senhor fale conosco e que a Tua palavra dê as informações necessárias e nos coloque em ação em direção às pessoas que hoje não Te conhecem, que estão assustadas e estão com medo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que a gente leu fala muito forte que a gente não pode negligenciar o pecado. Mas assim como tem pessoas que estão negligenciando o coronavírus, há muito mais pessoas que negligenciam o pecado. Como nós podemos deixar de negligenciar este inimigo chamado pecado? Primeiro, nós precisamos assumir o nosso receio pela morte. Irmão, a morte é dolorosa. Fala muito. Abri meu coração aqui para vocês, já que eu estou sentado perto de vocês. Esses últimos dias têm sido muito diferentes. A gente já passou por outras epidemias, por algumas gripes. A gente teve uma mensagem há 3 domingos atrás dizendo que essas coisas poderiam acontecer, mas ninguém imaginou que isso aconteceria tão rápido. As coisas foram fechando, diminuindo. Ações que nós fazíamos com tranquilidade agora já são assustadoras. E ontem à noite, estava em casa e Mateus dormiu cedo e Denise e eu ficamos olhando para ele e pensando no que pode acontecer com o nosso menino. Quem tem vez passou por algo semelhante nos últimos dias. Quem tem idoso em casa, talvez em algum momento já se viu pensando na vida dessas pessoas também. E ontem foi o nosso tempo de orar por ele, de colocar a vida dele diante de Deus e de colocar a nossa segurança diante daquilo que a gente tem. Mas diferente de muitas pessoas, nós estávamos preparados para a morte. Esse foi o diferencial que na cruz por cada um de nós. Se tem algum servo de Deus que ouve essa mensagem e está dizendo, irmão, peça a palavra de Deus na sua vida, nós não vamos viver com medo da morte. Obrigado. Essas coisas acontecem até na transmissão ao vivo. Que bom que a gente tem esses servos que estão aqui, que estão ajudando a gente. Mas em relação à morte, ela é algo real, que nós não devemos temer, mas dói.
Se você já perdeu alguém na sua família, você já experimentou a perda de alguém que é precioso, alguém que é importante. E todos os seres humanos, todo ser humano, todo ser vivo, uma hora ou outra tem um encontro com a morte. Todas as pessoas que já viveram até hoje tiveram uma última batalha com a morte. Até Jesus Cristo, que não tinha pecado, foi morto, ressuscitou, mas foi morto. E foi doloroso para as pessoas que acompanharam isso. Até as pessoas que foram arrebatadas, a Bíblia fala de 2 pessoas, tem um teólogo chamado John MacArthur, diz que essas pessoas tiveram que morrer para a sua vida de pecado, para que pudessem ter uma vida com Deus. Por mais que Jesus Cristo volte nos nossos dias, nós precisamos morrer. Essa é uma realidade que nos acompanha. Não era o plano inicial de Deus, é o que a gente acabou de ler. Deus ele não planejou isso é por culpa do pecado. Mas, irmãos, não se assustem. Sempre há pandemias, sempre virão perigos que evidenciam a nossa humanidade. Estava saindo de casa agora, um pouquinho mais cedo para vir para cá, e no meio de tudo isso, tinha poucos carros na rua, e próximo da minha casa um carro atropelou um ciclista e o ciclista morreu. Essas coisas estão próximas da gente, irmãos, esses perigos nos rondam. O coronavírus apenas colocou isso em evidência. Mas eu preciso que você que é servo de Deus não considere que o que a gente está falando, o que Deus promete é sobre nós, tá? Não é sobre nós, irmãos. Porque a nossa vida já está garantida com Ele. Se nós morrermos nesses próximos dias, eu espero que não aconteça, estamos orando por isso. Mas nós estamos com o nosso Deus. Mas o texto que nós lemos aqui diz que a palavra de Deus precisa ser propagada. Então, se há muitas pessoas que estão pensando na realidade da morte, é tempo de proclamar o Evangelho para elas. Assumir que sim, a morte é dolorosa para mim também. A possibilidade de morrer ou de perder alguém. Mas que a nossa esperança está em Cristo. Quarta-feira recebemos o missionário André Dixon aqui. E ele compartilhou que lá na China, em cidades como Wuhan, onde começou essa transmissão, as portas do Evangelho estão se abrindo, porque os servos de Deus estão passando pela mesma dificuldade que todo mundo passa, com seriedade, com compromisso, e manifestam a sua fé, e não desespero. As pessoas ficam assustadas e perguntam, como é que você pode ter tranquilidade nesse momento? Aí, meu irmão, aí é a oportunidade que a gente tem de falar contra o pecado, de falar que nós já vencemos a morte em Cristo. Por sinal, se você não quer negligenciar este vírus mortal chamado pecado, você precisa odiá-lo, é o que a Bíblia diz, porque o pecado é o que origina a morte. É o pecado. Além das possibilidades que nós estamos tendo nesse dia, e a realidade de ter proteção, de lavar a mão, de usar máscara para quem estiver com alguma virose, para quem possa estar, para quem possa estar contaminado com alguma doença, além de de não estar celebrando no mesmo espaço físico de nossos irmãos, nós precisamos estar prontos para odiar o pecado. Mas, infelizmente, o que eu estou vendo nos últimos dias é muita gente pronta para negar a sua própria humanidade e não o pecado. Os irmãos, não sei se vocês já assistiram algum filme de zumbi. Lá em casa a gente não gosta muito de assistir, né? Eu tenho uma esposa que pede para eu não assistir muito esses filmes. Quando eu era mais novo eu assistia. Eu parei de assistir quando eu descobri assim que filmes como de comédia faz a gente rir. A gente assiste comédia para a gente rir. A gente assiste filme de drama para a gente se emocionar. E a gente assiste filme de terror para sentir medo. Aí eu falei, não, isso não faz muito sentido. Aí eu fui deixando. Mas, nessa caminhada, eu assisti alguns filmes de zumbi. E eu imagino que alguns irmãos já assistiram também. E eu nunca imaginei que aquilo era verdade. Até eu ver pessoas assustadas, como eu estou vendo de quinta-feira para cá. Eu estou recebendo notícias de algumas cidades próximas da gente
de pessoas que estão rejeitando outras pessoas, fake news que estão rolando, de pessoas que estão até ameaçando pessoas que supostamente estão infectadas. E isso não faz muito sentido, mas é verdade, está acontecendo no Pará. Se não aconteceu com você, graças a Deus por isso. Mas você deve ter visto aquele vídeo que rolou daquele homem dizendo que as pessoas não precisam comprar mais do que elas necessitam. É um motivo. O medo pela morte, o medo do coronavírus, as pessoas que estão considerando isso estão se esquecendo que existe um outro inimigo muito mais sério. Talvez tenha até algumas pessoas que hoje entram nos seus computadores, nos seus celulares, procuram algum culto igual ao nosso, pensando, meu Deus, que resposta o Senhor vai me trazer no meio disso tudo. Algumas pessoas vão até começar a considerar ter uma vida longe do pecado. Mas quer saber a verdade? Assim que passar a crise, algumas pessoas vão viver a sua vida do jeito que estavam vivendo. Hoje, bares, casas de festa estão fechados. Mas, infelizmente, muitos voltarão para lá. Muitos voltarão a praticar pecado. E tem gente pior ainda. Porque o pecado não está somente lá fora. O pecado pode estar dentro da sua casa, pode estar na maneira como você utiliza esse aparelho de celular, a maneira como você utiliza a sua televisão, a maneira como você utiliza o seu computador, a maneira como você trata as pessoas que estão sentadas perto de você agora. Às vezes o pecado está aí. E o pecado, ele traz consequências muito fortes. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem. E Deus fez este homem, mas este homem tinha responsabilidade diante de Deus. E quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, ele rompeu a imagem e semelhança de Deus, e nós nos tornamos uma espécie pecadora. Uma coisa que todo ser humano faz é pecar. Nós temos a natureza pecaminosa dentro da gente. O irmão entende o que é isso? Natureza pecaminosa? Os irmãos já pararam para pensar nisso? A gente já nasce em pecado e com uma propensão muito grande para realizar pecado. Eu não me torno mentiroso quando eu falo uma mentira, viu? Pelo contrário, eu já nasço com a tendência para mentir. Eu já nasço mentiroso. Eu já sou um pecador. Eu não me torno um homicida quando eu vou lá e mato. Quando chega nesse estado, isso já está no coração da pessoa e nasce no mesmo lugar. Por isso que a Bíblia não faz diferença para a salvação em relação ao pecado. Todo mundo está distante de Deus da mesma maneira. E essa realidade que acompanha bebê, adulto, acompanha os idosos, e segundo a Bíblia, é por causa do pecado que a morte chega até nós. Porque a gente não foi feito para a morte. Por isso que a morte assusta tanto, por isso que a morte é uma realidade que dói tanto. E como todos pecaram, a Bíblia diz que esse é o motivo da morte alcançar todos. Se você está hoje na sua casa, está evitando o contato com algumas pessoas, ou colocando algumas práticas de saúde no seu dia a dia, é porque você sabe que a morte pode chegar. Uma morte física pode chegar na gente, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E essa realidade que nós precisamos lutar contra essa realidade. Sim, irmãos, vamos fazer o possível para não ser contaminados, não propagar o coronavírus, mas vai passar. Mas enquanto isso passar, como nós agiremos? E depois que passar, como nós vamos enfrentar as realidades que continuam nos atormentando? O texto que nós lemos diz que a terceira maneira de eu não ignorar a realidade do pecado é que por meio de Jesus, a graça pode reinar em nossas vidas. É a graça de Deus. Preciso deixar muito claro para os irmãos. As redes sociais estão muito interessantes com tudo que está sendo colocado nas redes sociais. Escolha o que você vai ver, viu? Não fique o dia a dia procurando notícias sobre o vírus. Se atualize em momentos específicos através das fontes oficiais. É assim que eu estou fazendo agora. Porque eles dão um resumo, então eu posso olhar as fontes oficiais.
Só que dentro dessa questão oficial, está rolando agora algumas fotos, alguns memes dizendo que o Helder é o nosso grande salvador. Ele não é. Nem Bolsonaro, nem Zenaldo. Não são essas pessoas que vão barrar completamente o avanço dessa pandemia. Aliás, eles mesmos dizem que eles não vão barrar. Os irmãos já prestaram atenção? Eles falam sobre achatar a curva, que significa alongar o período de contaminação, para dar mais tempo, quem sabe para tratar as pessoas que estão doentes, dará mais tempo, inclusive, para criar algumas ferramentas, algumas medidas de proteção e tudo mais. Mas as melhores estimativas mostram que as pessoas vão ficar contaminadas sim. Então, esses governantes não são os nossos salvadores. O nosso Salvador é Jesus Cristo. Porque depois de alguns meses, essa pandemia vai passar. Mas, em algum momento, eu espero que demore muito, irmãos, sinceramente, mas uma outra praga vai vir. A fome vai bater na porta de algumas casas, ou notícias de guerra chegarão novamente. Enquanto estivermos aqui neste mundo, tais coisas podem acontecer, e digo mais, vão acontecer se Jesus não voltar. Então, o que o Helder faz agora não resolverá a questão da humanidade. Mas o meu Salvador morreu, ressuscitou e me presenteou com a graça salvadora de Jesus. Jesus, em um ato, resolveu o problema do pecado, por uma vez por todas. E Deus está chamando você. Deus está chamando pessoas para ter uma vida transformada, para ter uma vida de arrependimento. Há pessoas que estão sendo chamadas para o arrependimento e para a fé. Isso que é se converter a Jesus Cristo. É um compromisso com Ele, não com essa igreja. Não com o que está sendo pregado aqui somente, mas com a palavra dEle, com o que Jesus fez por nós. Então, se você está me ouvindo e precisa se arrepender e crer em Jesus, reconheça Ele como seu Salvador aí mesmo. Não espere uma música entrar, eu sempre falei isso, não espere alguém levantar a mão agora. Ajoelhe-se aí onde você está, e você o quê? Está distante do Senhor, precisa se reconciliar? Se está ignorando os efeitos do pecado na sua vida, então arrependa-se hoje mesmo. Mesmo que ainda tenha um pouquinho de mensagem, ajoelhe-se, isso é mais importante para você agora. Não ignore os efeitos do pecado sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que estão próximas de você, assim como você está sendo prudente e não está ignorando os efeitos do coronavírus. Irmão, existem pessoas que estão levando a sério os alertas do governo. Outras pessoas não, estão ignorando isso, achando que é brincadeira, que é mentira e que isso é tudo histeria. Assim como tem pessoas que ignoram os alertas do pecado. Eu não sou a primeira pessoa que você ouve falar contra o pecado. Ou sou? Não sou. Você já leu sobre isso, você já participou de aulas sobre isso, você já ouviu mensagens sobre isso, nem que seja alguém da sua família em algum momento já falou sobre essa realidade para você. Ainda assim tem gente que continua negligenciando. São milhares de anos pregando contra o pecado. A palavra de Deus está aqui recheada de textos que falam dessa realidade, e ainda tem gente que acha que isso é brincadeira. Ainda tem gente que acha que o pecado é doce. Eu posso pegar uma licença para pecar no carnaval, eu posso pegar uma licença para pecar no final de semana, eu posso pegar uma licença para pecar nas férias, e a minha maneira de viver não muda. Então provavelmente eu nunca tive esse encontro com Cristo e ignoro os alertas sobre o pecado. O texto de Romanos capítulo 5 fala sobre duas realidades. A primeira realidade, e talvez essa realidade esteja aqui, seria a realidade de Adão. A realidade de Adão fala da realidade do pecado, e esse pecado gera morte. A outra realidade é a realidade de Jesus, que dá o dom gratuito da fé, e esse dom gratuito da fé nos dá a vida eterna. Se de um lado tem Adão,
De um lado tem o pecado, de um lado tem a morte. Aqui tem a razão do coronavírus, aqui tem a razão das pessoas se matarem, aqui tem a razão das pessoas, mesmo com medo, ignorarem os outros. Talvez tem gente me ouvindo e vivendo nesta realidade. Mas existe um outro reino. Nesse reino, o pecado não está no controle. Nesse reino, quem está no controle é a graça salvadora de Jesus. E é essa realidade que eu estou te convidando para viver. É essa realidade que você está sendo confrontado para se colocar diante dela. Não ignore os efeitos do pecado. Não ignore as questões que estão ao nosso redor. Mas arrependa-se. Creia em Jesus. Se você é alguém que já vive a realidade da graça, entende que esse presente chegou na sua vida e você já está caminhando com ele, você precisa fazer duas coisas para continuar crescendo, principalmente duas coisas. Primeiro, você precisa descobrir o que Cristo, através da palavra dele, quer te ensinar, e isso eu falo para todos os irmãos. Servir a Cristo não é passar essa linha aqui, porque aqui, e aí o pastor pregou para mim, eu entendi o efeito do pecado, e agora eu aceitei Jesus, passei a linha e tudo resolveu. Não é isso. Existe a realidade do pecado, só que Cristo me chama para caminhar com Ele. Enquanto você estiver vivo, é tempo de crescer, é tempo de descobrir o que Deus quer te falar hoje. A partir de amanhã, eu vou estar mandando para os irmãos devocionais diários que você pode fazer em casa, fazer com as pessoas que são suas, que são seus familiares. A partir de amanhã eu te convido a ter um tempo de leitura pessoal, olhando para o livro de Provérbios e se perguntando, meu Deus, como é que eu posso crescer? Em que mais eu posso me parecer contigo, porque eu ainda estou vivo e eu preciso melhorar. Não faça como tantas pessoas que vão se meter nos celulares, que vão olhar apenas para Instagram, Facebook, entrar em Netflix e tudo mais, e este tempo de dor não os aproximará do Senhor. Não, nós precisamos passar por isso, e no fim de tudo estaremos ainda muito mais parecidos com o nosso Senhor. Isso é uma verdade. A outra verdade, tem muita gente vivendo no reino do pecado, e nós precisamos anunciar o Evangelho para essas pessoas. E Deus estava preparando a gente para isso, irmãos. Nos últimos quase 5 anos, pastor Rodrigo ou eu voltávamos a falar sobre este assunto. A responsabilidade de pregação do Evangelho não é de pastores, não é de missionários somente, é de todo e qualquer discípulo de Cristo. Agora isso se torna uma realidade. Na sua casa, talvez tem pessoas que ainda ignoram o efeito do pecado. É tempo de anunciar o Evangelho. Amigos seus, você terá contato com essas pessoas e você pode anunciar o Evangelho para eles. Eu não vou poder, mas você pode. Você vai encontrar pessoas assustadas que vão abrir a porta de anúncio do Evangelho, e é tempo do Evangelho crescer. O missionário André Dixon também contou para a gente que em Wuhan, igrejas evangélicas que fecharam suas atividades, e irmãos que estão saudáveis, que estão seguindo protocolos de saúde, estão se colocando disponíveis para servir as pessoas que estão em quarentena, fazendo compras e outras coisas. Nós podemos utilizar a nossa criatividade, já que nós vivemos no tempo da graça, vivemos no reino da graça, podemos anunciar o Evangelho para as pessoas que estão perdidas no pecado. Se você estava brincando com a sua vida, brincando com a realidade da cruz, confesse hoje para o Senhor. E eu quero te ajudar a caminhar, eu quero te ajudar a crescer. Mesmo que esteja à distância, ainda assim eu quero te alimentar com o que for necessário, mas eu não posso fazer mais do que você mesmo para você estar diante do Senhor, para você se parecer mais com Ele. Por favor, meu irmão, se arrependa, creia em Jesus, sirva a Ele com todas as suas forças e coloque em prática o que está na palavra dele. Não ignoraremos o pecado,
mas nós vivemos a realidade da graça. Eu quero orar junto com você agora. Feche seus olhos mais uma vez, a última vez hoje. Se você tem alguma dúvida sobre os avisos, sobre o que foi falado, você pode entrar em contato comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos fortalece até quando não é o nosso ego que é massageado, Pai. O Senhor nos fortalece até quando a Tua palavra nos diz que nós precisamos ir em direção às pessoas que estão sofrendo, Pai. Porque nós acreditamos no Senhor. Então nos usa, Pai. Temos medo, Pai, e não sabemos o que fazer diante de muitas coisas. Nos ajuda para continuar sendo responsáveis e nos dá a Tua coragem, Pai, para anunciar o Evangelho. Queremos propagar a Tua mensagem, porque o Senhor nos chamou para isso, Pai. E que como igreja estejamos conectados no mesmo propósito. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ouvir Tua voz, Seu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marchar juntos. E a partir de amanhã você vai receber mais informações na sua casa, você vai poder compartilhar com seus irmãos como foi essa experiência online. Mas a gente quer mesmo é que você viva de maneira verdadeira. O Evangelho não se vive no virtual, se vive no real, e você vai ter contato com algumas pessoas, com várias pessoas esses dias. Esteja pronto para marchar, para anunciar de maneira criativa, séria e sensata o Evangelho do nosso Senhor. Senhor, que a Tua graça salvadora esteja sobre nós. Que a comunhão do Espírito Santo se faça presente, Pai, mesmo quando nós não pudermos estar fisicamente juntos. Porque é o Teu amor, como único Pai,
que nos une em uma só família, em um só propósito, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for.